Bom, nós vamos falar de economia. Eu disse há pouco, nós vamos conversar com você que quer e que é empreendedor. E amanhã vai acontecer um fórum, né? O Fórum 360 mobiliza pré-candidatos à eleição com carta de compromisso em prol dos microempreendedores. O evento online será realizado nesta quinta-feira, dia 17, com inscrições gratuitas. Carta de compromisso estimula políticos a se comprometerem com o apoio ao empreendedor de baixa renda. E é sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora, aqui na nossa programação. E eu lembro que este assunto faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O selo, cadê? Aqui. O selo 9 aparece na sua tela. O selo 9 significa construir infraestruturas resilientes, promover industrialização e o trabalho inclusivo e sustentável e fomentar a inovação. E é em cima deste ODS, o ODS 9, que compõe a Agenda 2030 da ONU. Eu lembro, reforço para você que nos acompanha, o Sistema Sagres de Comunicação é uma das 100 empresas de informação, entretenimento e conteúdo que faz parte, empresas globais que fazem parte do Pacto Global de Mídia com a ONU, e por isso a gente alinha editorialmente os nossos conteúdos, a nossa programação, a Agenda 2030. E para falar sobre esse assunto, você já vai acompanhar na tela, eu recebo o Florian Paisan, ele que é coordenador do Empreender 360, ele tem como formação a engenharia agrônoma, mas é especialista em inovações e desempenho das empresas e também especialista em gestão estratégica de projetos. E comigo também a Lívia Bailão, nossa companheira de todas as tardes, aqui no Sagres em Tom Maior. Primeiro, eu já arranhei aqui nos bastidores, je ne parle pas français. Então, como eu não falo francês, eu vou dizer, seja bem-vindo, Florian. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Lívia, por me receberem. Para quem não entendeu, é porque o Florian é francês, está aqui no Brasil desde 2012. Você vai ver que ele tem um português quase melhor que o nosso, né? Então, hoje nós teremos uma visita na nossa programação internacional. Lívia, seja também muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Boa tarde para você aí no estúdio, a toda a equipe do Tom Maior. Florian, muito obrigada pela sua presença, para esse bate-papo conosco num tema que nos é muito caro, né, Vinícius? Tratar sobre empreendedorismo, empregabilidade, o mundo do trabalho. E ao pessoal que nos acompanha pelas inúmeras plataformas do Sistema Sagres, uma tarde em tom maior. Eu quero mandar um abraço para a Carol, nossa companheira aqui do Sagres em Tom Maior, porque ela que me ensinou essa frase, viu? Eu fiquei um tempão para aprender. Então, Carol, beijo para você, acompanhando aqui, ela sempre nos acompanhando. Bom, Florian, eu queria saber de você, como é que surgiu essa ideia do fórum? Né? Por que sensibilizar e como sensibilizar os políticos para a causa do microempreendedor de baixa renda? Pronto. Então, o fórum ele faz parte de um programa maior que chama Empreender 360, que é um programa da Aliança Empreendedora com o Bank of America, que começou já faz 4 anos a trabalhar com o que a gente chama de ecossistema empreendedor. Então, o ecossistema empreendedor são todas as organizações, os órgãos públicos, o setor privado, o terceiro setor e o próprio empreendedor, que justamente trabalham juntos para desenvolver a economia do país. Pensando nisso, a gente realiza desde então o fórum, né, que hoje chama de Fórum 360, para reunir todo esse pessoal, todas essas organizações e trabalhar em cima de desafios que os empreendedores, principalmente de baixa renda, encontram no seu dia a dia e achar soluções também para justamente permitir que cada um possa sair da sua situação de vulnerabilidade, da pobreza. Vinícius, você estava falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além do nono, tem também outros sobre redução da pobreza, sobre crescimento econômico, redução de desigualdade. Então, tudo isso está envolvido
nessa figura do microempreendedor que a gente está falando. Não, com certeza. Todos os dias eu tenho uma dificuldade enorme de escolher um para poder exaltar mais, né? Mas até a proposta dos objetivos, elas se conectam de uma forma ou de outra e uma é consequência do outro, né? Mas eu entendo que faz parte de outras gamas. Foi só uma escolha para chamar a atenção do empreendedor, falar de inovação e tudo, mas você tem razão. Sim, é um foco que a gente escolhe, mas é isso, vai impactando em outras áreas e domínios. E esse ano, então, a gente, por causa do coronavírus, a gente até estava pensando em desistir de ter o evento, acontecia presencialmente em São Paulo, mas veio essa questão de, não, peraí, o coronavírus está impactando muito mais os empreendedores, a população de baixa renda, né, do que outras classes, outras formações de empresas. E a gente também está num ano, por coincidência, de eleições municipais, que são justamente a eleição de pessoas, né, prefeitos, vereadores e das suas equipes, que tem um impacto, um poder muito grande para poder mudar essa realidade, para poder recuperar o prejuízo da crise e pensar justamente localmente, com cada coisinha específica do município, do bairro, da região, para poder tratar de um jeito quase cirúrgico, né, esses desafios. Então, a gente pensa muito nessa proposta para esse ano, né, para essa 4ª edição do Fórum, pensando muito em munir os pré-candidatos à prefeitura, a vereador e também organizações sociais, o setor privado, né, como eu falei antes, de informações sobre como que a gente pode pensar um plano de governo, mesmo que seja no município, que seja defensor inclusivo dos empreendedores de baixa renda. Então, o evento foi pensando em cima dessas pautas. A gente vai falar de educação empreendedora, de inclusão financeira, microcrédito, de inovação também. E também a gente vai falar sobre como construir uma boa política pública. A gente tem que considerar que ninguém é completo, sabe de tudo, né, onisciente. Então, é bem importante que justamente os candidatos, a gente tenha consciência que os candidatos não vão saber sobre tudo e precisam desse tipo de momento para se munir de conhecimento, de informações, conhecer boas práticas, experiências em outros lugares para pensar os seus planos de governo. Lívia. Maravilha. Obrigada, Vinícius. Florian, você usou aí o termo, nós estávamos conversando, né, e sobre essa pauta da inclusão produtiva, né, empregabilidade, inclusão produtiva. Explica para nós e para o pessoal que nos acompanha em casa, o que vem a ser isso na prática? Perfeito, obrigado, Lívia. Então, inclusão produtiva ele é um conceito que existe não só no Brasil, mas também fora de outros países, que olha para todas as estratégias, as políticas públicas, as ações que visam gerar renda para as populações mais em situação de vulnerabilidade. Então, é um tema bem amplo, né? Como você falou, pode falar sobre empregabilidade, então a gente pode falar da empregabilidade dos jovens, dos idosos também, falar sobre o setor rural também, os pequenos produtores. E um dos pilares da inclusão produtiva é o empreendedorismo, né? Então, pessoas que empreendem por necessidade, por falta de acesso ao emprego, por exemplo, um mercado de trabalho mais reduzido, que decidem empreender para gerar uma renda para si mesmo e para também a sobrevivência da própria família. Então, a inclusão produtiva ela vai olhar para todos esses temas, né, e todas as ações que articulam uma renda cada vez mais justa, cada vez mais digna para certos eixos, segmentos da população que estão em situação mais vulnerável. E, Florian, eu tenho nessa semana, nós até trouxemos uma discussão, um tema sobre o hiperlocalismo, né? Que dentro dessa linha empreendedora, a importância de olhar para o local, né? Como eles vão agora, ainda mais agora, que a gente não vai poder percorrer grandes distâncias, não tem viagens, né? Assim, existe uma limitação grande de locomoção. As nossas opções passam a ser aquelas que estão próximas do cliente, da nossa casa, do nosso local de trabalho, enfim. Como interiorizar esse olhar? E eu estou pensando assim, você está falando de onde? Qual cidade? Curitiba. Curitiba. Então, assim, se a gente vai discutir em Curitiba, é uma cidade grande, as pessoas com orientação,
né, tem formação, você vai para São Paulo, tem a formação, mas se a gente vou tentar puxar aí para o seu rumo, se a gente vai lá para Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, é um desafio muito grande de falar sobre essa questão do empreendedorismo. Como é que vocês pretendem interiorizar o debate desse tema? Perfeito. Ótimo, Vinícius. Isso é uma questão bem importante mesmo, porque existem várias dimensões onde a gente pode atuar. Então, tem ações globais, né? Por exemplo, o governo federal ele vai ter algumas políticas públicas de apoio a todo mundo no país. Então, a política do MEI, né, do microempreendedor individual, é uma política que afeta o território inteiro, mas ao mesmo tempo não consegue ter esse olhar cirúrgico do local, né, de saber o que está pegando naquele município, naquela região. Então, é bem importante justamente empoderar as pessoas, as equipes responsáveis localmente. Para isso, como a gente está fazendo um fórum aqui nacional, a gente não vai poder justamente tratar a realidade de uma cidade específica de outra. O que a gente quer muito fazer é despertar um olhar para justamente os candidatos e o ecossistema de maneira geral, de olhar para a sua realidade, né? Primeiro é como se fizesse um diagnóstico, então desenvolver essas competências, ter as ferramentas para ter esse diagnóstico local. Já existem várias ferramentas, por exemplo, que certas prefeituras ou estados têm à disposição, que ajudam a ter dados e maior conhecimentos sobre a realidade de uma região específica. Então, é um pouco despertar isso. Será que você já foi atrás dessa informação? A gente tem a impressão que ela não existe, mas às vezes é porque a gente não sabe aonde olhar. Então, a gente vai guiar um pouco nesse sentido. Outro ponto, por mais que tenha causas diferentes e específicas nas regiões, nos locais, a gente tem alguns eixos que são bem comuns, que acontecem, né, 90% dos casos, vamos dizer. Então, por exemplo, a questão da burocratização, ela é uma questão que sempre volta e às vezes com uma cara diferente. Eu lembro de um exemplo no estado de São Paulo, onde o município, por exemplo, reconhecia a atividade de costureira, né, as costureiras, como indústria. Então, elas não conseguiam se formalizar como MEI porque a atividade dela entrava dentro do outro quadro, que era aí outro montante de documentação, de burocracia, custos para elas. Tem outro tema que a gente pode falar, que é educação empreendedora, outro também inovação. Então, são coisas que são bem genéricas, que a gente transversais, na verdade, né? A palavra mais certa seria essa. E o nosso objetivo como fórum é justamente despertar esse olhar transversal para que as pessoas localmente depois façam um exercício em casa de justamente ver, bom, se eu for pensar em educação empreendedora aqui, o que eu estou vendo que está faltando, o que está dando certo, e às vezes não só o município, às vezes são bairros que são diferentes. Em São Paulo, por exemplo, em uma capital, né, uma cidade gigantesca, então é o melhor exemplo para isso, onde a gente tem uma zona que vai ser mais rural, que vai ser mais voltada para ecoturismo, outra vai ser mais voltada para tecnologia, de repente. Então, como que eu trabalho com essa diversidade, né, e limitando, então, as barreiras que cada um encontra. E isso é muito importante mesmo, assim, das pessoas se enxergarem como atores, né, no lugar onde elas estão, né? Diga, Lívia. Vinícius, eu queria perguntar para o Florian, você que está nos trazendo aí tanta informação bacana, essa questão do pensar, né, e nessa agenda, trazer para a discussão e depois as pessoas aplicarem na prática, aqui, né, de acordo com a sua realidade, aquilo, né, os governos, os gestores de cidades menores. Me diga uma coisa, na sua visão, o empreendedorismo, ele está mais ligado a uma vocação da pessoa, ou ela está mais ligado à falta de oportunidades no mercado de trabalho tradicional, conhecido como emprego, e a pessoa então parte para o mundo para empreender. O que na sua visão, que já milita aí, né, com essa temática, nessa agenda, tem a nos dizer sobre isso? Qual é a sua visão sobre essa questão?
Então, a resposta é os dois. A gente vê os dois acontecendo na prática. Tem esses dois termos, inclusive de empreendedorismo por oportunidade, que é a pessoa que deseja empreender, identifica uma oportunidade no mercado e vai atrás, e empreendedorismo por necessidade, que justamente por falta de outras opções, precisa de uma renda para sobreviver, para se manter, então vai atrás de uma atividade econômica, né, de venda principalmente, no início. Então, isso tem muito a ver com a motivação inicial da pessoa. Tem um estudo que acontece todo ano, internacional, e o Brasil participa desde o início, há 20 anos, que chama GEM, que é Global Entrepreneurship Monitor. Então, ele traz esse estudo, ele traz um perfil do tecido empreendedor do país. Esse ano, em 2019, eles mudaram um pouco a metodologia deles e perguntaram para os empreendedores qual que foi a motivação justamente deles empreenderem. Mais de 80%, né, quase 90%, disseram que foi por falta de trabalho. Então, a gente sabe que essa é uma motivação de muita gente. Pode ser que tenha mais de uma motivação, pode ser que seja outras questões também ali, de vontade de ter flexibilidade, então vai ser uma mistura. Mas, para a grande maioria dos empreendedores que começaram a empreender em 2019, essa era a realidade. Esse ano, em 2020, contando com a crise do coronavírus, a gente ouviu falar, né, e vê os dados de muita pessoa sendo demitida e entrando no desemprego. Por conta disso, a gente espera esse número de 88%, ou enfim, cerca da casa dos 90%, subir ainda mais no próximo relatório. Então, é isso, aconteceu os dois, e todo o trabalho justamente de inclusão produtiva tem a ver com isso, com a questão de cada vez mais tentar que as pessoas empreendam por oportunidade, porque elas tinham as condições de trabalhar numa empresa, mas decidiram empreender. Então, como que a gente depois reforça também toda a cadeia que vem antes, né? E aí o papel dos outros objetivos também do desenvolvimento, para garantir educação, né, a faculdade, a mercado de trabalho, enfim. Então, leva várias questões ali. Muito interessante. Bacana. Florian, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu gostaria que você reforçasse para os nossos telespectadores em Goiás, em Minas Gerais, os nossos ouvintes também e os nossos internautas para poder participar desse evento aí que começa amanhã. Sim, claro. O evento, então, vai acontecer amanhã, às 9 horas. Vai durar a manhã inteira. A gente, como falamos no início, o evento foi pensando muito para candidatos à prefeitura e a vereador. Então, se vocês apoiam candidatos, se vocês têm um partido de preferência, podem compartilhar essa notícia para eles também. Mas, fora isso, né, dito isso, o evento também é aberto para todo mundo que empreende, para empresas que apoiam a causa, organizações sociais que trabalham com empreendedores de baixa renda, para participar, porque todas as informações que a gente vai repassar vão ter a ver com isso, como que a gente cria um mundo cada vez melhor, né, e mais eficiente no apoio à população em situação de vulnerabilidade. Então, é gratuito, é online, vai acontecer no YouTube da Aliança Empreendedora. Enfim, o convite está feito e a gente espera vocês lá. Vinícius e Lívia também, se quiserem, inclusive. Vou organizar minha agenda para poder participar e poder acompanhar também, porque eu acho muito importante. Inclusive, eu estou pensando aqui, eu acho que deve ser uma pauta para a gente inserir dentro da programação de eleições aí sobre a questão do microempreendedor. Vamos avaliar, né, quais são as propostas. Hoje acaba o prazo para as convenções, então os partidos estão escolhendo as suas chapas, os seus nomes, os seus vices, e a partir daí nós vamos começar a sabatiná-los, e com certeza esse é um tema que nos interessa muito. Muito obrigado, Florian. Até a próxima. Vai mandando notícias aí também do trabalho que vocês desenvolvem, que a gente vai repercutindo daqui. Beleza, muito obrigado. Nós conversamos com o Florian Paisan, ele que é coordenador do projeto Empreender 360, que tem esse evento, essa live que ocorre, que será realizada amanhã, a partir das 9 da manhã, no YouTube do Empreender 360, do Fórum 360. Então, para você que é candidato aí de Aparecida, você que é candidato da cidade de Três Marias, vale a pena se capacitar, se preparar para um debate, para um assunto que é de extrema necessidade
para todos os municípios.